Olá, empreendedores, eu sou o Fábio Ferreira, bem-vindos ao canal Empreendedor da Massa e hoje nós vamos falar sobre pobreza no meio político, se é que você acredita que isso é possível. Pois bem, hoje nós vamos abordar quanto custa um deputado federal e se é correto a população ainda viver numa imaginação de que político bom é político pobre. E pior ainda, nós vamos abordar o seguinte: é possível alguém ser político e continuar pobre? E eu não estou falando, nós não vamos falar de corrupção, de pessoas que aproveitam da função política, que é uma função almejada por muita gente, para cometer crimes de corrupção. Este é o Empreendedor da Massa, nós vamos falar sobre este assunto hoje. Vamos embora! É isso aí, pessoal. Primeiro eu queria deixar para vocês aqui a dica. Se inscreve no meu canal, dá uma ajudinha, porque cai uma grana na conta, dependendo da quantidade de seguidores que a gente tem. Não custa absolutamente nada para você e você exercita a sua capacidade de ajudar os outros, de investir nos outros sem gastar R$1, tá? E quebrar aquela barreira da inveja. Sabe que eu já assisti muitos vídeos no YouTube e aí eu falava assim, não vou curtir esse cara aqui. Eu falava, mas por que eu não vou curtir? Se o material me agradou, se eu gostei do conteúdo, o que custa eu dar um simples clique aqui? Pois é isso que pode fazer você parar para pensar que um simples clique pode fazer muita diferença no canal de alguém que constrói um material, de que fala de um material que você acaba gostando, tá bom? Essa é a dica. Então vamos pro assunto. Deputados federais. Você sabe que um deputado federal, ele ganha a bagatela de R$ 33.763 de salário? É isso mesmo. Esse é o valor que um deputado federal ganha atualmente. Esse é o valor de salário que ele tem. Mas se não bastasse só um salário desta grandeza, você ainda tem auxílio moradia, absoluta, ali por volta de R$ 4.500, ou seja, ele vai pagar todas as despesas com a moradia dele, tá bom? Ele pode alugar ou usar o apartamento que já existe disponível em Brasília. Isso nós estamos falando para deputado federal. Bom, cara, se você tem um salário de R$ 33.763, mais um auxílio moradia, aí você tem mais de 30 a 40 mil reais, dependendo de qual estado você representa, para gastar com alimentação, com divulgação do seu mandado, despesa de gasolina, sabe? Quer dizer, todas as despesas que o parlamentar tiver, comprou roupa, material gráfico, postagem de correio, ele tem entre 30 e 45 mil reais para gastar com isso. Ok? Além disso, ele tem mais uma verba mensal de mais de 100 mil, se não me engano, as leis são 108 mil reais para gastar com salários. Ele pode contratar até 25 funcionários da confiança dele para trabalhar no gabinete dele. O interessante é que nesse gabinete não cabe 10 pessoas trabalhando, mas a lei permite que ele contrate 25 para atuar em outras regiões do país, etc e tal. Isso é uma verdadeira farra, mas é lei, tá tudo dentro da lei, vamos continuar por aí. O que eu quero provar para você é que se um político, um cara, é eleito como deputado federal e continua pobre, ele não merece ser eleito, reeleito. Ele não merece estar na vida pública, porque ele não tem capacidade de fazer gestão da vida dele. Então, quando eu vejo um político, eu sou pobre, ou não, ser contra o rico, ser contra o capitalismo, ser contra a economia, não, porque os bancos, esses caras são os que mais aplicam na previdência privada, esses caras são os que mais têm seguros, autosseguros e aplicações em bancos ou investimentos, sabe por quê? Porque sobra grana para eles. E se eles não fazem isso, eles não servem para a vida pública. O mito do político pobre, ele só funciona se você não raciocinar.
Quantos de nós temos um salário de R$ 33.763? Aí você vai falar assim, a gente não pode ser leviano. Desse valor precisa ser descontado o imposto de renda. Então desconta-se o imposto de renda, sobra líquido 25 mil. Pois é, tem um site chamado câmara.gov.br que lá você tem acesso, tá bom, às informações de todos os parlamentares, quanto ganha, quanto ele gastou da verba de gabinete, quanto ele teve de reembolso. Você tem acesso a tudo isso, são informações disponíveis para a população. Sabe qual é o nosso problema? A gente não consulta, a gente não vai olhar. Você não está com dúvida sobre um determinado candidato, você não pesquisa sobre a vida desse cara, sobre o processo, sobre o que ele fez, o que ele não fez, sobre o que ele pensa. E eu não estou dizendo que na população só precisa ter uma representatividade, ou de direita ou de esquerda. Não! O país é plural, então todos precisamos olhar melhor quem nos representa. O gay quer ter um cara gay para representar ele? Ótimo. O evangélico quer ter um evangélico para representá-lo. O católico, o budista, o espírita, sabe? Todo mundo tem o direito de encontrar a sua representatividade dentro da Câmara. O que nós não podemos é querer, né, que simplesmente os outros sejam extintos e não tenha mais essa pluralidade dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado e etc. Bom, mas vamos lá. Façamos uma conta. Um salário líquido de 25 mil e todas as suas despesas pagas por mim, por você, pelo dinheiro do contribuinte. Tudo, roupa, comida, alimentação, né? Convênio médico, convênio médico, não tem despesa médica. Ah, mas aí o nobre parlamentar, ele tem filhos. Bom, mas como ele chegou à vida pública? Porque ele tinha alguma atividade. Óbvio que esse cara devia trabalhar, porque ele não consegue ser eleito com 14 anos, com 18 anos. Ele precisa ter uma vida, né? Ele precisa ter bagagem política, ele precisa alcançar notoriedade, as pessoas precisam conhecê-lo, porque a política é conhecimento. Quanto mais me torno conhecido, mais provável que eu ganhe uma eleição. Ótimo. Esse cara tem um emprego, alguma empresa, algum rendimento. E aí agrega-se a isso um salário líquido de 25 pau por mês. E desse salário ele não precisa gastar nada, porque gasolina ele tem, alimentação ele tem, mas ele tem filhos na escola e ele coloca os filhos para estudar numa escola ruim. E ele gasta lá seus 3 pau por mês com 2 filhos na escola. Mas ele tem a alimentação dos filhos, ele tem alguns... Digamos que esse cara tenha um custo e gaste lá 10, 12 mil reais com todos os benefícios que ele tem do Estado brasileiro. Ele não gasta com nada, mas ele gasta com os filhos, com a família, entre 10 e 12 mil reais por mês, que é muito dinheiro. Você tem noção de quanto é isso? Para quem levanta a bandeira do que, eu sou honesto, eu sou pobre, eu isso, eu aquilo, pois é. Se esse cara colocar 12 mil reais, se ele pôr 12 mil reais numa aplicação, ou investir esse dinheiro, ou ainda... Se ele colocar isso no colchão dele, sabe quanto ele junta por ano? 144 mil reais. Por ano. Se ele guardar 12 dos 25 pau de salário, cara, nós estamos falando de alguém que não precisa gastar com absolutamente nada. E ainda vai ter um salário líquido de 25 pau, não gasta com passagem aérea, com nada. Mas esse cara quer ter uma vida nababesca, de um jeito honesto ainda. E ele só sobra 12 pau de salário por mês. Com esses 12 mil de salário por mês, se ele guardar durante um ano, ele tem 144 mil poupado. Em 4 anos de mandato, só 4 anos de mandato, ele economizou 576 mil reais. Se o seu político de estimação diz que é pobre, não vote mais nele. Ele é um inútil, porque ele não tem capacidade de poupar. Porque você, como ser humano, se você pegar qualquer aula financeira, você precisa guardar um pouco do que você ganha. E eu já errei, porque eu não guardava, a gente nunca acredita, a gente acredita que a gente sempre vai acertar todas as tacadas na vida. E eu já errei muito por isso, por acreditar que eu era infalível e não poupar, não guardar. Mesmo assim, guardei algumas coisas, alguns recursos, mas 90% da população não o faz. Agora, por que é que você tem que acreditar num político que não consegue fazer a gestão da vida dele, pessoal, as finanças pessoais, com um salário de 25 mil reais? Você acha que tá certo acreditar num político nesse naipe? Falam-se muito, fulano está na política há 30 anos.
Cara, se esse cara tá na política há 30 anos e não tiver um patrimônio de 5 milhões, ele é um inútil, ele é um imprestável, ele não serve para a função que ele tá, ele não serve para te dar conselho, ele não serve para cuidar da sua vida, ele não serve para legislar em seu favor, ele é um inútil perfeito. Eu estou falando isso porque é o óbvio. Nós temos um monte de político, ladrão, que rouba, afana o Estado. Se ele não fizesse, ele já seria milionário. Você tem Sarney, Renan Calheiros, você tem Collor, você tem o próprio Bolsonaro, você tem Eduardo Suplicy, você tem um N deputados que são milionários. E mesmo que eles não fossem corruptos, não pairassem sobre eles essa neblina, essa nuvem da corrupção, eles teriam direito à responsabilidade de serem milionários. Cara, eu tô falando de um mandato só. 4 anos, se o cara for inteligente, for gastão, mas for inteligente, ele poupa aí cerca de 144 mil por ano, o que dá 576 mil reais em um único mandato. Vamos por 2, sem corrigir a inflação, esse dinheiro parado, sem colocar numa poupança, sem colocar numa aplicação, nada. Em 2 mandatos ele tem mais de 1 milhão de reais guardado. O que dizer então de políticos que estão no seu 5º mandato? 6º, até 10. Você tem noção da fortuna que esses homens têm, que essas mulheres têm? Pois é. Então o mito do político pobre não existe. Vamos raciocinar. Político precisa ser rico, porque ele tem que saber fazer a gestão do quanto ele ganha. Ele ganha muito mais do que qualquer outro funcionário. Tá bom? Funcionário médio ali. Vamos levar em consideração que o político ele só precisa ter notoriedade. Ele nem precisa ser doutor, ter mestrado. Ele nem precisa ter faculdade. Ele só precisa ter notoriedade. Tiririca é um exemplo. E tem vários outros. Alexandre Frota, da nossa atualidade, é exemplo. Me diga, que título tem Alexandre Frota? Você pode pegar vários deputados. Isso não estou depreciando. Não. A gente sabe que política é notoriedade. Política é visibilidade. Política é falar a linguagem do público, da maior parcela da população. E como nós sabemos que temos uma população empobrecida culturalmente, né? Uma população que não lê muito, que vive muito do visual, que vai muito do coração, que não pensa com a razão, às vezes a gente é penalizado, sim. Mas isso é um outro assunto. O que eu quero deixar bem claro para vocês, como empreendedor, é a gente precisa aprender com os nossos erros. E a gente precisa derrubar o mito de que político bom é político pobre. Porque se o cara é político e ainda é pobre, ele é um perfeito imprestável com as contas dele. Que dirá com as minhas e com as suas contas? Se dependemos de pessoas incompetentes na vida pessoal, como vamos confiar as nossas vidas para eles? Para legislarem em favor da gente. Então, galera, de olho aberto, vamos estar atento. Não vamos ser enganados por conteúdo, por conversa, com papo demagógico de quem está ganhando muita grana e que é legal ganhar o dinheiro, porque eles trabalham, foram eleitos para trabalhar, mas que é uma baita de uma demagogia. Isso não pode, a gente não deve levar isso a sério, a gente não pode aceitar esse tipo de conversa. Político que não sabe cuidar das próprias finanças não vale para cuidar das nossas leis, não pode legislar em favor da gente. Essa bandeirinha do que eu vou acabar com a pobreza é muito complexa, tá bom? Se ele conseguir cuidar da própria vida, talvez ele cuide da vida do bairro, talvez ele cuide da vida da família, talvez ele cuide do seu estado, né? Mas se ele não faz com a própria família, como que ele vai fazer para o estado? A gente aprende o tempo todo. Se inscreve no canal Empreendedor da Massa, tamo junto, um abraço, até o próximo programa.